Bom, meus amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão. O nosso vídeo de hoje é uma resposta ao doutor Leonardo Bruno de Oliveira, também escritor muito conhecido, até onde eu saiba monarquista, popularmente conhecido como Conde Lope de la Villanueva, personagem deveras popular na internet, especialmente nos tempos do Orkut, agora no YouTube. Ele possui um blog com um grande número de visualizações. E o fato é que ele tem uma importância muito grande para o nosso vlog, uma vez que ele pode ser, digamos, indiretamente considerado o pai, né? Ainda lembro quando eu vi pela primeira vez o vídeo dele, o sujeito lá todo com a barba por fazer, cabelo por cortar, e ele expõe lá as razões pelas quais ele se tornou pelas quais ele se tornou liberal, né? Pelo menos na época era assim que ele se definia. Um sujeito bastante estranho e com a desculpa, digamos, um tanto estranha, né? Sendo que o próprio perfil dele, o discurso dele deixa bem claro que ele fez isso mais por razões egoísticas, mais por razões de inflar o ego dele, o que demonstra qualquer tipo de pensamento coletivo, qualquer tipo de ideia patriótica ou qualquer coisa de importância social. É um personagem, digamos, deveras extravagante, estrião, mas que pelo menos tem uma qualidade, não é? Que diferente de outros blogueiros de direita que muitas vezes sequer mostram a cara, normalmente para a prática de atos criminosos, inclusive, né? Atacam a nossa página, difamam, levantam falso. Isso fazem sem mostrar a cara. O Conde, ele faz o que ele faz, pode ter os defeitos que for, mas ele mostra a cara dele, tem a identidade dele. Todo mundo sabe que o Conde Lope, não é o doutor Leonardo Bruno, e ele pelo menos tem hombridade para isso. Se nós tomarmos em consideração que tem um blogueiro muito famoso, não é, que nós já o desafiamos para um debate e ele simplesmente fugiu, né, sem qualquer hombridade, né, sem responder por aquilo que ele afirma. O Conde ele tem os defeitos dele, mas digamos que se a gente pegar o campo da direita, é um que ainda tem, não é, alguma hombridade nesse sentido. Então por isso que nós nos sentimos aqui na obrigação de responder. Ele escreveu aqui o seguinte: o Conde, que a propósito já se apresentou com vários pseudônimos, né, inclusive o estranhíssimo pseudônimo de Raquel Piast. Bem, mas esse não é o foco do nosso vídeo. O foco aqui é o que ele coloca, né, um comentário colocado há 19 horas atrás, no qual o Conde escreve: o Dia da Consciência Negra é uma data racista, sem qualquer raiz tradicional, inventada por meia dúzia de intelectuais vigaristas, seguidores do Affirmative Action americano, ou seja, elevam o senhor de escravos Zumbi dos Palmares a herói. Tradição autêntica foi o 13 de maio. Esta sim foi uma data popular, tradicional, que elevou os negros a cidadãos com direitos iguais a todos os brasileiros. Mas é claro, quem vai dar crédito à monarquia, como também a uma princesa católica? Bom, Conde, o problema aqui não está no catolicismo. O problema não está no catolicismo e até mesmo eu ousaria dizer nem mesmo na monarquia. Não existe absolutamente nada de tradicionalista no dia 13 de maio, como também na monarquia brasileira, que hoje é representada por, dentre outras pessoas, o senhor Bertrand, que o Conde, não é? O Conde Lope, seria Lope ou seria Lopô? Enfim, o Conde ele conhece pessoalmente e no perfil dele até tinha uma foto com este cidadão. Um cidadão como qualquer outro, né? Que o fato dele ter o sobrenome Bertrand, ou seja lá qual seja o sobrenome dele, né? Para mim ele tem a mesma importância que o Chico do Carvão. A mesma importância, a mesma relevância
que o Chico do Carvão. E essa monarquia brasileira, assim como os monarquistas brasileiros, como eu acabei de dizer aqui, não possuem absolutamente nada de tradicionalistas. Os monarquistas brasileiros, né, eu vou dizer aqui a verdade, esse, talvez o Conde não vá gostar, mas isso aqui é a mais pura verdade objetiva. Eles não passam de palhaços. Monarquista brasileiro, né, esse pessoal do Bertrand, esse pessoal que quer essa família aí que se apresenta como alternativa, são palhaços. E nada mais do que isso. Eu já tive a oportunidade de conhecer, eu tenho inclusive amigos aqui na Rússia que são monarquistas. Pessoas que são monarquistas e que, por mais que eu não seja um partidário da monarquia, mas os caras fazem alguma coisa pelo país, fazem alguma coisa pela sociedade, alguma coisa pela comunidade deles. Não é? Muitos trabalham, por exemplo, em museus, promovem excursões em museus, promovem passeios patrióticos a locais relacionados à história da Rússia. Né? Por mais que eles apresentem a visão deles, mas, enfim, eles organizam esses passeios, eles têm o direito. Os monarquistas aqui, eu tenho um amigo mesmo que ele é um monarquista, mas, digamos, ele é um monarquista responsável, ele é um monarquista com uma ideia, inclusive, com a consciência mais ampla. Ele é uma pessoa que, isso vai parecer bizarro para muita gente, ele ao mesmo tempo que admira Nicolai II, admira também Stalin. Né? Por sua vez, vê Stalin como um czar vermelho. É a concepção que ele tem. E como respeita atualmente o presidente da Federação Russa. Esse meu amigo, que inclusive aparece em alguns vídeos meus, o que ele faz? Né? O que ele faz para difundir a ideia de monarquia dele? O camarada pratica sabre polonês, né? Ele pratica esgrima de sabre polonês. Ele domina a técnica do machado, que segundo ele é mais perigoso que uma espada. Enfim, ele aprende uma série de coisas. Alguns monarquistas aqui envolvem-se com artesanato, né, com alguma coisa que dá alguma contribuição cultural, né, no plano cultural para isso. Coisa que, por mais que você não seja um partidário da monarquia, mas ali você tem alguma coisa para aprender. O que os monarquistas fazem no Brasil? Não, fazer um clube lá fechado, né, normalmente para ricaços e liberais ou católicos fervorosos aduladores irem lá beijar a mão deles, né? Organizam um evento lá para ficar beijando mão de príncipe X ou Y, né? Vamos organizar um evento aqui. Outro dia eu estava vendo quem é esse Bertrand, até mesmo a própria direita mais equilibrada, tem esse indivíduo como um palhaço. Não tem como você levar a sério um indivíduo que exige que você lave as mãos para poder apertar a mão do sujeito só porque ele é um príncipe. É uma coisa simplesmente ridícula. De fato, nós sabemos que lavar as mãos, né, independente de quem seja, para apertar a mão de quem for, é um ato higiênico, um ato inclusive recomendável e que evita várias doenças. Evita você transmitir gripe, resfriado, enfim, uma série de coisas. Por que a monarquia não faz nenhuma campanha nesse sentido, por exemplo? Por que a gente não vê nenhum site, por exemplo, dos monarquistas, né, mostrando sobre códigos de etiqueta em restaurantes? Né? Por exemplo, quero mais, com garfo e faca, estou satisfeito, não gostei, coisas desse tipo. Coisas simples, né, mas que as monarquias europeias, por exemplo, desenvolveram isso. E os próprios bolcheviques aqui, Lenin, ele dizia: vamos preservar o que há de melhor na aristocracia. Isso foi... Lenin chegou exatamente ao poder com essa ideia, quer dizer, não de destruir tudo que a monarquia tinha construído, mas exatamente de preservar o que havia de melhor para que
a classe operária, por sua vez, se equiparasse, né, ao mesmo nível cultural e social, por exemplo, de um aristocrata. Nós não vemos essa preocupação por parte dos monarquistas brasileiros. Você viu alguma vez algum monarquista dando alguma palestra sobre a importância de lavar as mãos em uma empresa ou onde quer que for? Não, você não vê isso aí. Você viu alguma vez um monarquista brasileiro organizando alguma escola de esgrima europeia? Você viu alguma vez um monarquista brasileiro, né? Algum príncipe, né? Esse pessoal que gosta de inventar título para si, organizando algum evento de cutelaria, por exemplo, sobre cutelaria espanhola no Nordeste do Brasil? Vocês sabiam que no Nordeste do Brasil existe uma escola de cutelaria que confecciona facas lindas, que eram utilizadas pelos cangaceiros, que eram dadas de presente a políticos e autoridades locais, que eram dadas, enfim, a pessoas da alta sociedade, inclusive como presente, herdada da Espanha, tradição que infelizmente está morrendo no Brasil. Você viu alguma vez algum monarquista ele se ocupar com essas questões que normalmente, por exemplo, monarquistas em outros países se ocupam, que é uma questão não só política, mas antes de tudo cultural e referente à cultura tradicional? Você viu alguma vez algum monarquista fazendo algum evento desse tipo? Você viu alguma vez algum monarquista promovendo algum evento de etiqueta, regras de etiqueta ou de culinária, algo que uma pessoa simples, uma pessoa comum, pudesse agregar à vida dela, enquanto cidadã, enquanto indivíduo? Não, você não vê nada disso. Você não vê nada disso. É por isso que eu digo que no Brasil não existe monarquistas, existe palhaços. Palhaços, elitistas e snobs. Pessoas que vivem sonhando com um título, mas que simplesmente não fazem absolutamente nada para esses títulos. Se nós pegarmos a história das monarquias europeias, né, as aristocracias vieram de quê? De fato, com o capitalismo existia a possibilidade de você comprar o seu título. Mas muitos eram pessoas que vinham de famílias de guerreiros, né, pessoas que guerrearam, que participaram de um determinado conflito e que por isso receberam o seu título, como barão disso, conde daquilo, visconde disso. Né? Foi assim que nasceu a aristocracia. E no Brasil ela vai crescer de quê? De indivíduos como esse Conde Lopé, simplesmente objeto de onanismo político? De onde que vem esse conde? Conde de quê? Ele com certeza deve sonhar com o seu título, né? Que legal seria ver o Brasil se tornar uma monarquia, para assim eu receber o meu título e dançar todos os dias Schubert, né? No Teatro Municipal da cidade, sem a gentalha ao entorno. Normalmente esse é o sonho que tem todo partidário da monarquista no Brasil. Ou seja, são pessoas normalmente vazias de conteúdo, vazias no plano cultural e que querem criticar um evento de tamanha importância como é o Dia da Consciência Negra. Aí pega indivíduos como Leandro Narlock e tantos outros, né, para escrever mentiras sem qualquer tipo de pesquisa aprofundada, porque Zumbi tinha escravos. Não, Zumbi não tinha escravos, Zumbi tinha servos, que era uma coisa muito comum na época e que servo e escravo é uma coisa completamente diferente. Por mais que seja, claro, uma relação de exploração do homem pelo homem, mas de uma natureza completamente distinta e para fins completamente distintas. Então, quer dizer, que moral tem o senhor Leonardo Bruno para dizer que o Dia da Consciência Negra é uma data racista? Será que o senhor Leonardo Bruno faz ideia do que seja racismo? Qualquer pessoa pode participar de um evento da consciência negra. Evento que, pelo menos quando eu participei em Mossoró e na cidade de Teresina, eu vi o quê? Eu vi danças africanas, eu vi culinária africana, eu vi capoeira,
Né? O que que o senhor Conde, né, além do seu onanismo político, tem para oferecer para o povo brasileiro? Ou mesmo para uma pessoa estrangeira. A pessoa estrangeira acabou de chegar no Brasil, vai ficar na casa do Conde. O que que você tem aqui para me ensinar, Conde? Será que você sabe me ensinar a preparar uma feijoada? Você sabe me ensinar aqui, pelo menos mostrar como é que é uma capoeira? Você teria a capacidade de me ensinar aqui um maculelê, que é esgrima, que é cultura brasileira, que é promovida em muitos festivais da consciência negra? Não sabe de nada disso. Né? A única coisa que ele sabe é apresentar o que é o blog dele, que muito mais parece com um diário de um adolescente frustrado. Né? Opiniões cheias de preconceito no canal dele é só o que esse sujeito sabe fazer. Nem de escritor, pelo menos aqui aqui eu estou vendo rapidamente aqui, enquanto eu faço o vídeo, pelo menos aqui ele não cometeu nenhum erro ortográfico. Mas se você pegar muitos escritos do Conde, você pega erros grotescos. Segundo ele, é porque ele dormia no teclado e fazia esses erros, né? O que não justifica. Ele aqui diz o seguinte: é uma data racista, quer dizer, não tem racismo, é exatamente o contrário. O Dia da Consciência Negra ele existe para condenar o preconceito contra os negros, que inclusive o senhor Conde, em outros tempos, ele chegou a ponto de escrever que baiano, né, pelo fato de que a maioria dos baianos é negro, de que baiano só sabia cheirar merda. Ele depois andou dando uma moderada, depois que o Ministério Público caiu em cima. Né? Mas, prosseguindo aqui. Ele diz que o Dia da Consciência Negra não tem qualquer raiz tradicional. Normalmente, nos lugares onde é melhor organizado o Dia da Consciência Negra, você vê apresentações de capoeira, né, de culinária afro-brasileira, de uma série de coisas relacionadas com a cultura afro-brasileira, que é uma cultura que integra o Brasil. Você tem o que mais aqui que ele diz? Inventada por meia dúzia de intelectuais vigaristas seguidores do Affirmative Action americano. Bem, até que ponto isso está relacionado com Affirmative Action? Isso é questionável. Isso é questionável. Entretanto, o fato é que no Brasil eles souberam adaptar. Os eventos no Brasil não têm absolutamente nenhuma relação com a cultura americana. Até porque a cultura americana ela é uma cultura, digamos, complicada para você criticar e até mesmo para você julgar. Por quê? Porque nos Estados Unidos a elite escravista branca fez de tudo para destruir a identidade do povo negro. No Brasil eles ainda conseguiram preservar, só que sob duras penas. Ele comenta o fato de que Zumbi era senhor de escravos, que isso já foi comentado. Né? Isso é fonte do Conde, senhor Leandro Narlock, né? Que não é, que é um dublê de historiador. É um pseudo-historiador, para ser exato. Tradição autêntica foi o 13 de maio. Esta sim foi uma data popular, tradicional, que elevou os negros a cidadãos com direitos iguais a todos os brasileiros. Isso não é verdade. Porque na monarquia a única religião permitida era o catolicismo romano. Ou seja, o sujeito não tinha o direito de praticar uma religião afro-brasileira, por exemplo. E nem mesmo uma outra religião cristã. Ele não podia erguer um templo, por exemplo, protestante, ou um templo ortodoxo. Não tinha essa possibilidade, era proibido isso na época do Império Brasileiro. Uma vez que a única religião oficial era o catolicismo. Ele diz o que mais aqui? Elevou os negros a cidadãos. Como elevou os negros a cidadãos? Se eles sequer podiam votar, se era uma monarquia. Onde que está a lógica desse cidadão, desse Conde Lope de la Villanueva? E outra, os negros até 1900 até os anos 30, até a República Brasileira, até os tempos de Getúlio Vargas, este sim um tradicionalista, eles eram proibidos de praticar a capoeira. A capoeira estava no Código Penal brasileiro, como o Código Penal do Império, dos Estados Unidos do Brasil, como
crime de vadiagem. Quer dizer, cultura tradicional brasileira, um dos aspectos que fazem parte da história do ethos do povo brasileiro, proibidos pela própria lei brasileira, herança maldita da monarquia, da família real, que hoje, né, reivindica o trono do Brasil. Uma família real absolutamente voltada para a Europa, que não tinha absolutamente nada, né, de promoção da cultura tradicional brasileira. Ele diz o que mais? Ele levou os negros com direitos iguais a todos os brasileiros. Os negros eram vetados em determinados postos do Exército Brasileiro, até os anos 30, até a Segunda Guerra Mundial, para ser exato. Os negros tinham uma série de restrições. Muitos clubes de futebol não aceitavam negros. Os negros tiveram uma série de problemas para a sua plena aceitação no Brasil. Logo, quando o Conde diz que a monarquia elevou os negros a cidadãos com todos os direitos iguais a todos os brasileiros, isso é uma mentira absoluta. Não tem nenhum tipo de verdade nessa afirmação tão pobre feita pelo Conde. Ele aqui conclui dizendo o seguinte: vai entender alguém que quer preservar a tradição e prega a revolução destruidora da tradição. Decida, Cristiano Alves. Decido sim. Decido que o meu lado é o da Revolução de Outubro. Da Revolução de Outubro porque foi essa revolução na qual Lenin escreveu: vamos pegar aquilo que existe de melhor nas aristocracias. Vamos pegar o que há de melhor na Rússia. Vamos construir a nova sociedade com os tijolos da antiga sociedade, com os alicerces deixados pela antiga sociedade. Isso é o que Lenin escreveu em suas obras escolhidas, disponíveis inclusive em língua portuguesa. Se você estudar a história da União Soviética, se você analisar o que a União Soviética criou depois da Revolução, você encontra, por exemplo, filmes sobre a cultura tradicional russa, filmes sobre a cultura tradicional ucraniana, você encontra filmes que retratam os cossacos, você encontra filmes que retratam o cavaleiro russo, né? Grandes peças geniais como, por exemplo, Alexander Nevsky. Você encontra no cinema grandes filmes como Pedro o Grande, quer dizer, que trata de um czar. Você encontra filmes sobre contos de fada russos, né? Como, por exemplo, Morosko. Você encontra filmes como Sadko. Você encontra filmes que tratam, quer dizer, da Rússia medieval.